Boa tarde a todos e a todas. Agradecendo a presença de vocês aqui, né? Primeiro evento que a gente está fazendo presencial da história, pelo menos, né? Esse evento aqui é organizado pelo NEPS, pelo Programa de Pós-Graduação em História. Já agradecendo também ao professor Carlos Eduardo pelo trabalho conjunto de organização do evento e principalmente a presença da professora Suelen Koffer. Então, queria dar as boas-vindas para vocês na universidade também, né, nesse primeiro evento aqui, e apresentar a palestrante de hoje, né, que é a professora Suelen Koffer. Como eu disse, é professora da Universidade de Michigan, e ela é autora desse livro que a maioria de vocês conhece, né, Em Defesa da Honra, Moralidade, Modernidade e Nação no Rio de Janeiro, entre 1918 e 1940. Depois vocês podem fazer a parte da tietagem e trazer o livrinho para ser assinado. E ela é coordenadora do projeto Feminismos Globais, pesquisadora da Fulbright, e esse projeto também é financiado em parte pela Fulbright e pelo LABOI. E hoje ela vai falar, a palestra dela é sobre o próximo livro que ela está escrevendo, Os Filhos Ilegítimos na História da Família Brasileira. Então, agora eu passo a palavra para a professora Suelen e depois a gente pode abrir para algumas perguntas. Tá bom? Então, boa tarde, bem-vindos. Obrigada pela sua presença aqui, professora. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço muito a sua presença aqui, fiquei muito animada com o convite, então agradeço também ao professor Carlos, à professora Fabiane pelo convite de vir aqui falar com vocês. Eu conheço os pesquisadores da Universidade Rural, mas não conhecia pessoalmente a universidade, então estou conhecendo hoje com muito prazer. Então, o livro, como a professora Fabiane falou, o título, quer dizer, é um título provisório. Eu, na verdade, não sei qual é o título ainda do livro. O título é tão difícil, estamos falando, porque esse livro abrange muita coisa, é difícil achar um título que realmente representa. Na verdade, eu tive um título em inglês e eu achei tão difícil traduzir que eu inventei um novo. Bom, isso é o tema, os filhos ilegítimos na história da família brasileira. E esse livro começa com uma discussão das origens do conceito de legitimidade na família, ou seja, essas origens na Igreja Católica, no direito romano, e como o conceito foi trazido ao Brasil e adaptado à sociedade colonial escravista brasileira. E o conceito, então, veio ao Brasil e ele ajudava a sustentar um determinado modelo de família. Um modelo que representa a hierarquia social e os valores dessa sociedade. Pode mudar. Que essa família é retratada de forma brilhante pelo pintor famoso francês Jean-Baptiste Debré, que copiei aqui no slide. A questão central do livro, como um todo, é como é que esse modelo da famosa família tradicional brasileira, que emerge do colonialismo europeu, como que esse modelo cede lugar para um outro modelo de família, também idealizado, que emerge no final do século XX. Isso é a família, o modelo igualitário da família brasileira. E isso é representado no outro, Carlos, outro quadro, mais uma para isso. Nesse cartaz do Ministério da Justiça, durante o governo do PT, que fala sobre a família igualitária. Então, para responder a essa pergunta, o livro investiga as lutas individuais, como também as lutas coletivas, individual e cotidiana, como também as coletivas, em momentos de intensa mobilização em torno dos direitos de família. E houve muitos desses momentos ao longo dos 200 anos. A história começa, então, num momento de transição política da colônia para o Império Brasileiro. E pode para o próximo. Para o próximo. E esse, pode mais uma vez, que tem isso. Não, essa ainda não. Eu acho que esse quadro também do Debré
que mostra a chegada da princesa Leopoldina para casar com Dom Pedro, que era príncipe Pedro na época. E acho que isso é uma boa representação do poder simbólico do casamento e filiação legítimos para a continuidade ou para a preservação do patriarcado e da hierarquia social nessa transição da colônia para o império. Acho que vocês provavelmente sabem bem que tanto esse casamento de Leopoldina com Dom Pedro, como o primeiro reinado, foram bastante abalados pelas relações extraconjugais do imperador e também pela tentativa dele de legitimar duas das filhas dessas relações extraconjugais. Foram, assim, assuntos... Foi um escândalo muito grande e assuntos muito falados na época. Então, acho que a hipocrisia e também o poder simbólico da legitimidade familiar, que é representado pela família real, é muito importante para entender como esse modelo político simbólico é defendido, mesmo que a realidade das pessoas no dia a dia não encaixem nesse modelo idealizado. Bom, o livro termina na década de 2010, com o reconhecimento por parte do Superior Tribunal Federal dos casamentos de pessoas de mesmo sexo. E esses 2 séculos abrangem, então, o que muitos juristas brasileiros identificam como 2 grandes mudanças de paradigma nos conceitos fundamentais constitucionais no Brasil. A primeira mudança é para o liberalismo. Isso já para o final do século XIX, os cânones católicos selecionados foram sendo incorporados e interpretados de uma forma que era consistente com os fundamentos liberais pelos juristas e políticos brasileiros. E de forma que manteve a distinção entre a família e os filhos legítimos e a família e filhos ilegítimos. E, ao mesmo tempo que esses mesmos fundamentos liberais, esse mesmo direito de família, no final do século XIX, já tentava promover um novo modelo de família, a chamada família burguesa nuclear, como substituta da família extensa, associada com a colônia. E a segunda mudança de paradigma é para a dignidade humana, que é o princípio fundamental da Constituição de 1988. E a dignidade humana é um conceito definido por um conjunto de direitos muito mais amplo, direitos sociais e direitos civis, muito mais amplos do que o liberalismo. E quando aplicada ao direito de família, a dignidade humana sustenta uma pluralidade de formas de família. E, de forma imediata, a Constituição acaba completamente com o conceito de legitimidade dentro do direito de família. Não existe mais filhos ilegítimos, ou famílias ilegítimas, ou legítimas, ou casamento legítimo ou não legítimo. Isso é ilustrado, agora sim, isso é ilustrado por esse cartaz, mais um para ver a legenda, esse cartaz que é do Programa de Direitos Humanos do Ministério Público em Salvador, que inclui, como vocês veem, o casamento coletivo LGBT. Agora, no primeiro capítulo, pode ir para o próximo. No primeiro capítulo do livro, eu analiso 5 ações. Isso é que eu tento ver nas ações os processos judiciais, eu tento ver evidências da vida cotidiana, né? E eu analiso, então, 5 ações de paternidade que chegam à Casa da Suplicação. A Casa da Suplicação é o tribunal mais alto de apelação na transição da colônia para o Império. E essas ações são movidas por indivíduos que alegavam que os seus pais haviam escravizado suas mães, ou seja, eram os senhores das suas mães, e, portanto, esses filhos vão para a justiça para reivindicar
o direito de herdar desses pais. Então, todos os casos são casos que o pai havia falecido. E cada um desses queixosos havia sido criado como cria da casa. E isso é um termo que acho que todos vocês estão familiarizados, mas na época era muito... na maior parte das vezes, se referia especificamente aos filhos, às crianças negras nas casas dos senhores. As crias da casa eram essas crianças negras, normalmente os filhos de mulheres escravizadas. Bom, então cada um desses queixosos nesses processos eram crias da casa, na casa do senhor da sua mãe, que eles alegam é seu pai. E as personagens que aparecem nos processos, mesmo sendo adversários, acabam retratando um universo cultural bastante coerente e iluminam as expectativas populares sobre as experiências das crias da casa em domicílios considerados típicos no Brasil colonial. E esse domicílio considerado típico e muito ilustrativo do que seria uma família brasileira também é ilustrado por mais um quadro famoso. Não, é aquele mesmo. Esse quadro aqui também do Debré. O argumento central que aparece nos processos baseia-se na distinção entre atitudes paternas, ou seja, o tratamento que o pai dava aos filhos, e o suposto paternalismo e benevolência costumeiro dos senhores brasileiros. Isso é uma citação de um dos processos, ou seja, o paternalismo e benevolência costumeiro, era costume dos senhores brasileiros ter essas atitudes de benevolência com as crias. Então, essas atitudes não era porque ele era pai, era porque ele era um senhor benevolente, como é o costume no Brasil. Então, o capítulo demonstra que como essa ideologia de paternalismo, que é muito disseminada, muito difusa na sociedade, essa ideologia disfarça a realidade cotidiana de dominação patriarcal e de violência física, sexual e violência emocional contra as mulheres escravizadas e contra os filhos delas, dentro das casas grandes brasileiras. E o que surpreende é que em todos esses 5 processos, e eu escolhi 5 processos porque era a totalidade de processos desse tipo que eu achei na base de dados no arquivo. E em todos esses processos, os filhos conquistam pelo menos uma vitória parcial. E as sentenças e os acórdãos mostram a lógica patriarcal da justiça do antigo regime, que podia chegar a proteger os filhos ilegítimos, mesmo que esses filhos desafiavam as prerrogativas costumeiras dos patriarcas escravagistas. E assim, a justiça tenta acomodar ou refletir os valores costumeiros da população colonial, ao mesmo tempo que reforça a lógica corporativista do poder real. E mostra a grande incerteza, porque, como eu disse, eles ganham vitórias parciais. Ganham uma vitória na primeira instância que é reformada na apelação, ou vice-versa, sem um padrão claro. Então, a grande incerteza de como fazer justiça. Vou dar só um exemplo, porque não dá tempo de dar os 5 exemplos que eu trabalho no capítulo. Mas esse exemplo, então, é o último, julgado em 1828. E a história começa assim. Na véspera da morte, um filho confessa à sua mãe que ele era o pai da pequena Úrsula, que era filha de uma das mulheres escravizadas pela família dele. Então, o filho morre, e a mãe cria a Úrsula como a sua neta. Ele reconhece a sua liberdade e doa, quando ela tem 10 anos de idade, ela doa para essa filha, para essa neta, 2 escravos e 2 propriedades de terra que haviam pertencido ao pai dela. E assim, com essa dote, ela consegue casar muito bem. Ela casa com um liberto muito bem sucedido na cidade. E pouco depois desse casamento, a avó morre. E o marido da Úrsula, ele entra na justiça
com uma ação de paternidade para ela entrar para ela entrar na herança da avó. E o tio, então ela está, o réu, no caso, é o tio, o único filho sobrevivente da avó, que era irmão do pai dela. E esse tio tinha sido o mesmo que escolheu o marido para a menina. Ou seja, ele escolheu o marido quando ela casou e agora ele é o réu no processo. Bom, acontece então, o juiz da primeira instância reconhece a paternidade e habilita a menina, que agora é mulher, a Úrsula, para herdar. Só que o tio, então, apela, vai para o tribunal de apelação e os desembargadores reformam a sentença. E eles dizem que não tinha provas. A mãe era uma expressão que é de rio e fonte, significa que ela era imoral, ela ia para fora, ou seja, ela trabalhava fora de casa, então não podia ser resguardada a honra sexual dela, então não podia ser provada a paternidade, enfim. Então o tio ganha o processo e imediatamente ele entra com outra ação para reescravizar a Úrsula. E ele diz que essa é justificada porque ela é ingrata, ela mostrou essa ingratidão ao tentar processar ela. E então vai de novo para a justiça e o resultado final é que tanto o juiz local como a Casa da Suplicação confirma que a paternidade não é provada. E como resultado disso, ela é obrigada a retornar, devolver a doação que tinha sido dada pela avó, com todos os ganhos que tinha tido, tanto os 2 escravos como as propriedades, nesses 15 anos que ela tinha essa doação. Mas nas 2 instâncias reconheceram a liberdade dela por prescrição. Ela tinha vivido como uma pessoa livre por 10 anos, portanto não podia ser reescravizada, mesmo que, apesar da suposta ingratidão que ela teria mostrado. Bom, enfim, o que mostra esse processo, igual aos outros 4, é que era prática comum entre as famílias escravagistas de tomarem uma certa responsabilidade e de sentirem carinho. Não estou ouvindo? Desculpa. Vocês atrás não estavam ouvindo? Estavam ouvindo? Ok. Bom. Mas agora melhor? Que mostra uma certa responsabilidade e também mostravam que esses senhores sentiam carinho pelas crias de casa. Né? Isso era pelo menos era uma forte expectativa social, esse tratamento paternalista. Mas quando esses filhos os filhos dos senhores, tentaram converter seus privilégios que tinham como cria da casa em reconhecimento e direitos, enfrentavam a fúria e a vingança dos parentes e a complacência da justiça. Então vai agora para o capítulo 2, mais um quadro de Debré. O capítulo 2 aborda o período do Império e ele abre com os debates que são surpreendentemente acalorados sobre as investigações de paternidade. E esses debates levam o parlamento a banir essas investigações. Um filho não podia mais, depois de 1847, não podia mais ir na justiça com uma ação demandando reconhecimento paterno. Mas depois disso, o Supremo Tribunal da Justiça julgou uma série de casos envolvendo filhos de padres que buscavam a legitimação judicial. E o tribunal negou todos esses pedidos e criou uma jurisprudência bastante firme, com o argumento de que a legitimação era um resquício do antigo regime, que não devia existir no Império, porque era uma dispensa da lei. O rei dispensava a lei para determinado indivíduo e, portanto, era completamente incompatível com o sistema constitucional liberal. No entanto, esses pedidos continuavam a chegar nos tribunais e os autores muitas vezes conseguiam se legitimar nos tribunais inferiores.
E esses documentos demonstram que muitas pessoas, muitas testemunhas e até os funcionários da justiça ainda achavam justo, em alguns casos, ter essa atitude de exceção, né? E de reconhecimento, mesmo por uma pessoa que era considerada sacrílega, porque uma pessoa que é filho de um padre é considerado ilegítimo e sacrílega. Como exemplo nesse capítulo, então, eu analiso o que parece ser o último processo, é o último dessa série de processos de filhos de padres, e eu acho que eu consegui descobrir é o único que chega ao Supremo Tribunal Federal, que é depois da República, de 1893. O processo envolve uma filha de um padre negro no bairro de Brotas, em Salvador. Isso é um bairro principalmente populado por pessoas afrodescendentes. E a família que aparece nesse processo era chefiada por um rico patriarca negro, o avô da jovem que quis se legitimar. E depois da morte do pai dessa jovem, o avô bloqueou a pretensão da jovem. E com isso ele ficou com a herança do filho dele, o pai dela. E quando ele morreu, alguns anos depois, ele deixou como seu herdeiro universal uma das suas crias da casa, que era um homem nascido de uma mulher que ele havia escravizado. E não parece, nesse caso, ele não parece ser o filho do Senhor. Parece que teve outro que era o pai desse filho. Então eu acabei me interessando na trajetória desse senhor para entender como que ele ficou rico. Uma pessoa, ele era filho de uma africana. E por que ele quis bloquear a legitimidade e a herança da neta? E eu descobri que ele havia estabelecido densas redes sociais desde sua juventude, quando ele chegou a ser um comandante de um regimento da milícia negra que lutou na independência do Brasil, até a velhice, quando ele era irmão da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, era credor e fiador de muitos pequenos proprietários da região e padrinho de múltiplos casamentos e batismos, incluindo de várias pessoas que haviam sido escravizadas por ele mesmo. Eu acho que esse quadro de Debré mostra mais africanas que procuraram um padre e compadres negros na hora de batizar os filhos. E como sabemos pela historiografia brasileira, esse é um ato que tinha grande significado na criação de laços de parentesco fictícios entre pessoas negras de distintas condições. Então, voltando à nossa história, o testamento desse avô mostra seu desejo de manter, depois da morte, a rede social que havia sustentado sua ascensão econômica, social e espiritual. Ele legou propriedades para 34 pessoas da sua rede social, que incluía sua neta, mas ele não reconheceu ela como neta ou como parente. E o resto ia para o herdeiro universal, o antigo cria da casa. A neta procurou anular o testamento na justiça, gerando custos muito altos para todas as partes. Mas ela acaba perdendo o processo na justiça, mas a sorte e a situação relativamente favorável dela, porque além de parta, ela também era professora. Ela tinha graduado da escola normal, tinha uma situação bastante boa, relativamente. E esses fatores ajudaram ela a manter e até aumentar o valor do legado que ela havia recebido do avô. E, em contraste, os outros legatários e o herdeiro universal acabaram perdendo tudo. Isso devido à crise financeira do final do século XIX, como também os extensos impostos sobre herança para as pessoas que não são parentes. E o que esse processo mostra é como as leis da herança, bem como extensas redes sociais,
podiam inibir a transferência de riqueza de uma geração para outra, quando os laços familiares não eram considerados legítimos. E isso era a situação mais frequente para as famílias chefiadas por pessoas negras. Ok, agora capítulo 3, próximo. Obrigada. O capítulo 3 retorna aos cenários do primeiro capítulo, mesmo tipo de processo na justiça, mas agora no contexto da República. O debate, mais uma vez, um debate acalorado sobre os direitos de filhos ilegítimos e se podia fazer investigação de paternidade, ocupa considerável espaço nas negociações para a elaboração do Código Civil de 1916. E o resultado é que a possibilidade de fazer esse tipo de processo é reintroduzida na lei do direito. Então, eu analiso 2 processos envolvendo investigação de paternidade que foram iniciadas logo depois da promulgação do Código. E os 2 autores eram ingênuos, quer dizer, que eles eram filhos de mulheres escravizadas, os filhos nasceram depois da Lei do Ventre Livre, de 1871. E os 2, um era de Macaé, no Rio de Janeiro, e o outro de Jaú, em São Paulo. Os 2 foram crias da casa nas fazendas dos seus respectivos pais brancos. E essa foto aqui é a fazenda do filho que era de Jaú, essa era a fazenda de Jaú. A educação que esses filhos de criação recebiam nessas famílias brancas preparavam as crianças para cumprirem papéis específicos na sociedade pós-abolição. E esperava-se também que esses filhos de criação permanecessem respeitosos e, sobretudo, muito gratos aos seus parentes brancos. E eles foram tratados como família. Eram filhos de criação como família, mas sem receber o reconhecimento formal e nem os direitos de família, incluindo a sucessão, que acompanharia esse reconhecimento formal. Então, os 2 processos mostram como a situação de filhos de criação nas fazendas rurais do século XX tinha muita semelhança com a situação das crias da casa do século anterior. Até os argumentos dos advogados nos 2 processos era quase o mesmo. Eles alegavam que a criação dos autores dentro da casa grande era típica do paternalismo das famílias tradicionais brasileiras com as crias da casa. Mas, ao mesmo tempo, de forma muito mais forte no século XX, as cidades representavam cada vez mais as aspirações modernas da nação, onde a família nuclear tornava o modelo idealizado, mesmo que a maioria da população ainda morava, ainda era rural, né, até 1970. Mas o modelo idealizado era a família urbana nuclear. Então, essas aspirações são ilustradas por um terceiro processo, julgado em 1971. E esse autor, a criação do autor desse processo, espelha os outros 2 em muitos sentidos. Ele era nascido de uma mãe negra e ele foi criado como filho de criação na fazenda do seu pai branco. E o pai dele tinha saído da fazenda, foi para a cidade, era um empresário bem-sucedido e formou uma família nuclear branca na cidade de Salvador. Neste caso, diferente aos outros 2, o autor ganhou e seu advogado argumentou que a educação do seu cliente refletia o atraso e a imoralidade de um passado rural que o pai dele havia tentado esconder. Mas a sua vitória na justiça, na verdade, refletiu uma jurisprudência que ia se criando e foi gerada basicamente em ambientes urbanos, das décadas de 30 até as décadas de 1960. E eu falo sobre isso no próximo capítulo, pode ir?
que o autor desse processo de Jaú, em São Paulo, ele enfatizou bastante as evidências fisionômicas, ou seja, ele dizia que a sua pele clara e suas feições refinadas eram provas contundentes da sua descendência do pai branco. E ele obteve um exame de paternidade médica feito por um médico forense renomado, que era da Universidade de São Paulo. E esse argumento sobre semelhança física aparecia nos processos, não em todos, mas de vez em quando aparecia nos processos no século XIX. Mas no século XX ficou muito mais comum. Ficou, inclusive, depois dos anos 30, já era obrigatório esse exame física em processos de paternidade. E isso acompanha o crescimento do campo de medicina legal no início do século XX. E a USP chega a ser um dos líderes mundiais no desenvolvimento de testes de paternidade, que eram testes basicamente por sangue. Mas o conceito de paternidade social, que ao contrário da paternidade biológica, também vai crescendo e ganhando cada vez mais espaço nos tribunais da justiça. A chamada posse de estado de filiação, ou seja, que o filho era tratado como tal pelo pai ou pelos familiares ou até pelos vizinhos, chegou a ser uma forte evidência da paternidade nos tribunais. E isso era evidência que, na verdade, tinha sido criado desde o século XVIII. Então, isso continua e cresce na jurisprudência. E, em geral, essa jurisprudência que reconhecia a paternidade social significava um ganho para o filho no processo, porque as provas biológicas da época de sangue podiam excluir a paternidade, mas nunca podia provar a paternidade. Então era sempre procurado pelos réus, pelas pessoas que queriam negar a paternidade. Mas, claro, a prova social de paternidade não ajudava em nada na situação que era muito comum, que o pai nunca havia tido contato com o filho e simplesmente negou a paternidade quando a mãe identificava. Nesses casos, era o comportamento moral da mãe que estava sendo julgado nos processos de paternidade. Quando o governo Vargas ampliou garantias de previdência social e pensão nos anos 30, 40, 50 e daí por diante, esses benefícios eram basicamente direcionados para os trabalhadores masculinos, urbanos e suas famílias, e não era incluída a companheira não casada no papel, nem os filhos não reconhecidos. Mas essas companheiras e filhos procuraram o direito cada vez mais, a partir dos anos 40, começou antes, mas era mais constante, a partir dos anos 40, sobretudo nos novos tribunais do trabalho. E até os anos 60, a jurisprudência nacional ampliou bastante, porque elas e os filhos iam ganhando reconhecimento para ganhar a pensão, para ganhar outra previdência, outros benefícios sociais. Então a jurisprudência ampliou a definição de família para incluir essas companheiras e os filhos. Isso bem antes da Constituição de 88. Mas foi de forma muito inconsistente. Não havia lei que reconhecia. Era caso a caso. E essa jurisprudência e doutrina sobre legitimidade e direitos familiares continuou a ser altamente contestada e inconsistente durante o governo militar. E os militares, pode ir para o próximo, já é o assunto de capítulo 5. Os militares, como é bem sabido, eles legitimavam o seu próprio regime através da retórica da família, das tradições e valores da tradicional família brasileira. Mas isso não fez páreo para as forças de mudança na época que incluíam a rápida urbanização e a expansão do acesso das mulheres a trabalho e a educação. E também controle de natalidade. E essas mudanças demográficas, sobretudo nas cidades, tiveram um enorme impacto nas representações culturais da família.
E foi nesse contexto que grupos que defendiam os direitos das mulheres e das crianças promoveram mudanças legais significativas durante a ditadura, principalmente, por exemplo, o divórcio de 77 e o direito de filhos de relações adúlteras a serem reconhecidas, dessas crianças serem reconhecidas pelos pais, que não era possível antes, e também de herdarem desses pais, que era proibido antes. E dentro do movimento pró-democracia, no final da década de 70, início dos 80, uma nova geração de militantes repensaram radicalmente a relação entre cidadania e direitos de família e direitos da criança. E então, nesse capítulo, eu falo sobre a influência dessa história mais longa na Constituição de 1988, onde o princípio fundamental de dignidade humana proporcionou uma nova base para definir o casamento e a intervenção do Estado para garantir os direitos de família para todas. Ou seja, esse movimento vinha desenvolvendo em diferentes áreas desde os anos 30 e a culminação se vê já dentro desse princípio de dignidade humana na Constituição de 88. Então, essas garantias da Constituição, junto do advento das provas teste de DNA, a partir da década de 1990, foi visto inicialmente como uma panaceia. Diziam que não ia precisar mais de processo de investigação de paternidade, porque é óbvio. Mas não foi assim. Esse teste realmente, mesmo que realmente foi útil para mostrar, como mostrou, que a maioria das mães não mentem quando identificam o pai das crianças. No entanto, o teste levantou novas incertezas sobre se a paternidade devia ser entendida como simplesmente e unicamente biológica ou se a paternidade social é que devia ter mais peso na avaliação na justiça. E são discussões muito interessantes de situações muito difíceis que vão sendo até hoje discutidos pelos desembargadores do Supremo Tribunal. E também a questão de se o reconhecimento paterno exigido, que agora é exigido pelo Estado, é obrigatório o reconhecimento paterno às crianças, se isso sempre é no melhor interesse da criança. Bom, para o próximo. As relações entre pessoas do mesmo sexo não foram incluídas na pluralidade de entidades familiares que são explicitamente reconhecidas pela Constituição Cidadã. No entanto, ao longo das décadas seguintes à Constituição, casais do mesmo sexo conquistaram na justiça direitos de família nos tribunais civis e depois nos tribunais de direito de família mesmo, por meio de um processo paralelo à expansão anterior dos direitos dos heterossexuais. Ou seja, o mesmo processo que durou várias décadas aconteceu no caso de casais do mesmo sexo a partir da década de 90. E alguns ativistas LGBT temiam, havia muitos debates sobre essa estratégia, né, de procurar direitos de família, e muitos temiam que a igualdade no casamento encorajasse a conformidade a valores patriarcais e restringisse o potencial liberacionista do movimento. Mas eu defendo no capítulo final do livro que essa preocupação não considera o papel radical que as lutas LGBT desempenharam na história da família brasileira. E esse movimento ajudou a destruir os fundamentos patriarcais e heteronormativos da família e realmente transformar a concepção de que pode ser uma família. Bom, o reconhecimento, pode ir para a próxima, a conclusão, ok. O reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo é o exemplo mais recente das múltiplas adaptações
das tradições culturais e legais das famílias brasileiras nos últimos 2 séculos. E eu traço esse caminho sinuoso, porque não é um caminho linear, mas esse caminho da história, eu enfatizo os desafios individuais e coletivos ao modelo de família patriarcal e escravocrata, que desde o século XVIII esse modelo é identificado por muitos diversos sujeitos históricos como um impedimento singularmente brasileiro à modernidade e à justiça. E esses desafios abrem caminho para as reformas progressistas das últimas décadas. Mas, essa é a conclusão, mas infelizmente tem um epílogo. Então, o último slide, por favor. E digo infelizmente porque isso é a imagem que vai ser a última que vou deixar vocês. Porque ao propor novas leis e interpretações, os juristas progressistas e os militantes progressistas conceitualizaram esse novo paradigma do que eu falei no início. O paradigma no qual o direito de família serve ao bem comum de uma nova forma. Porque no liberalismo, o direito de família servia ao bem comum para preservar a honra, o patrimônio e a ordem social. E agora, as leis do século XXI é outro paradigma, em que a família serve o bem comum porque nutre o amor, a igualdade e a inclusão, que são valores fundamentais do Estado, né? Agora, modelo idealizado. O triunfo desse argumento não teve o ponto final, né? Sempre a história está em mudança e o triunfo desse argumento não é seguro para o futuro. Então, no epílogo, eu falo sobre os esforços do regime atual, ultraconservador, de reconstruir as bases patriarcais da família. E com isso, vemos com muita clareza que a história não fecha permanentemente, por bem e por mal, os caminhos para vários resultados alternativos. É isso agora a conclusão. Obrigada pela sua atenção.